Ou melhor, você vive dentro da sua psicologia, você vive dentro das crenças que protegem essa psicologia e diz que você é o você. Então agora me responde uma coisa, eu quero que você responda aí para vocês que estão aqui no grupo de estudos, né, presencial, e para quem vai assistir depois. Você gosta de estar aí dentro? Você gosta de estar dentro da sua psicologia, Júlia? Responde aí para você. Balancem as cabecinhas aqui. Você gosta, Margarete, de estar dentro da sua psicologia? Você gosta, Kelly? Alguém aqui gosta? Eu não gostava. Se eu não gosto de estar dentro da minha psicologia, disso que eu penso que sou eu e que organiza a minha vida, por que que eu resisto tanto em questioná-lo? Por que que eu resisto tanto em questionar algo que eu literalmente já vi, que é o que me conduz a todas as interpretações que faz com que eu perceba a falta de paz? Você gosta de estar aí dentro de você? Você gosta do que você vê? Você gosta do que você sente? Se gosta, gente, a resposta é sim, tá tudo bem. Mas gosta mesmo? Ou isso que a gente chama de gosto são aqueles instantes de alívio entre uma angústia e outra? Tá, vamos supor que vocês responderam que não gostam, né? Como a grande maioria aqui, todos aqui do grupo de estudos balançaram a cabeça que não gostam. Então responde agora uma outra questão. O que eu quero para o meu estado de ser? Estado de ser é essa psicologia. O que eu quero para essa minha percepção de existir? Eu quero a paz de Deus? E ó, quero a paz de Deus? Porque é preciso decidir. Pois a paz de Deus, ela está em um estado de ser, enquanto as crenças estão fazendo um outro estado de ser. Que é o que essa oração que nós acabamos de fazer chama de erro de percepção. Porque as crenças, elas nos dizem que a nossa fonte é o mundo. De maneira biológica, um representante da espécie humana masculino se uniu com um representante da espécie humana feminino e fez aí a sua biologia. E essa biologia, ela é toda formada por uma rede neural de trauma, que é constituído por quê? Por um mapa de sobrevivência que vai sendo nos passado há séculos, né? Nós vamos aprendendo ele por hereditariedade e acrescentando algumas outras coisas com base nas nossas interpretações, e nós vamos passando também para as gerações futuras. Então essa é a nossa fonte. É de dentro disso que nós estamos há séculos buscando a nossa paz. A paz de Deus, ela está em Deus. E não tem como trazer a paz de Deus para o mundo. Porque a paz de Deus, ela não está relacionada a coisas que acontecem no mundo do jeito que eu quero. A paz de Deus, ela é um estado de ser que é aceito. Então, constitui a paz de Deus nesse estado de ser, porque ele não tem opositores, ele não tem oponentes, é um único estado. Quero a paz de Deus? A lição de hoje diz: quero a paz de Deus. Quero mesmo. Até que ponto eu estou disposto a questionar as minhas crenças e a mudar a minha postura mental diante de tudo que eu percebo, para que eu possa ter a experiência verdadeira dessa paz? O quanto eu confundo a querer a paz de Deus, ainda querendo Deus para me ajudar em alguma coisa aqui, dentro da minha cabeça, da minha psicologia.
Para alcançar a paz de Deus, que é que somos convidados hoje, você vai ter que olhar para essa psicologia, para dentro da sua cabeça. Quando eu falo cabeça, tá, gente? Estou usando um símbolo, porque a gente acha que, como a vida está no corpo, a gente acha que os pensamentos estão dentro da cabeça, né? Mas a gente já sabe que são crenças do nosso eu psicológico. Você vai ter que olhar para o seu eu psicológico e perguntar: eu quero mesmo continuar insistindo que isso aqui é a minha vida? Quero a paz de Deus, mas o quanto eu quero? Pois nesta experiência biológica, nós podemos esperar por tudo e pensar que é paz. Nós esperamos por boas amizades, trabalhos satisfatórios, independência de todas as formas, né, financeira, religiosa. Nós procuramos um lugar onde nós podemos fazer sentido no mundo. E por incrível que pareça, nós podemos ir atrás de tudo isso aqui no nível da forma, através dos nossos corpos. O mundo, ele é muito abundante. Ele tem infinitas possibilidades. Quando eu falo infinitas, o que é finito é o corpo. Mas essa ideia de tempo e espaço, ele continua avançando, mesmo que o corpo acabe. Então, até que esse corpo acabe, são infinitas possibilidades de buscar uma saída a partir das nossas crenças. Por incrível que pareça, nós temos infinitas possibilidades dentro da ilusão. Podemos ir atrás de tudo no nível da forma. Você pode ser uma coisa outra hoje e amanhã querer ser outra totalmente diferente, que você vai conseguir achar uma forma de experimentar uma outra coisa através dos nossos corpos. Tudo isso nos espera. Mas por que, então, em sua grande maioria, não alcançamos exatamente o sucesso que esperamos? Todos nós, desde muito pequenininhos, nós somos convidados a buscar esse sucesso. E conseguimos olhar para o mundo e ver que tem gente que está alcançando isso e que a gente também pode. Mas por quê? Que na grande maioria nós não mudamos quase nada na nossa experiência até a morte. Mudamos nos aspectos físicos, acompanhamos as tecnologias e a evolução do mundo, né? Quem nasceu lá nos anos 80, vivia nos anos 80, nos anos 90 já vivia de uma outra forma, nos anos 2000 de uma outra, e agora a partir dos 2010, 2020 de uma outra. Mas por que muitas vezes parece que as coisas começam a acontecer tudo do mesmo jeitinho, assim, ó? Eu vou, de repente vem uma angústia, aí vem uma tristeza, aí eu vou lá e supero aquilo, vem outra. Mas se o mundo é infinito, por que a gente fica preso nisso? Por que a grande maioria de nós não alcança o sucesso exatamente como planeja, como, como desenha? Justamente por algo que eu trouxe no início. Você vive dentro da sua cabeça. Porque vivemos dentro de um sistema de crenças que possui uma porta trancada, sem chave, e também não tem nenhuma saída de emergência. A partir do nosso sistema de crença, quando aquele sistema de crença vai lá e diz assim: isso sou eu. A gente se tranca dentro daquilo. Por dentro. E esconde a chave de um jeito, né? Na verdade, a gente não esconde a chave, ela continua ali na porta, nós trancamos. Mas aí, a partir do funcionamento do cérebro pelas crenças, lembra que eu expliquei como é que ele faz? Que ele completa o caminho ali para economizar energia? Aí a gente fica nesse ciclo e você fica trancado dentro daquele sistema de crença e não tem uma saída. Nós escolhemos nos trancar dentro do nosso sistema de crença. Nós vivemos dentro de um sistema de crenças que possui uma porta lacrada. E aí, então, a partir da sustentação de uma
identidade, um eu psicológico baseado em crenças, nós nos mantemos presos por nossa própria vontade. E o pior, quando nós observamos ao nosso redor, todos parecem evoluírem. Todos parecem que evoluem, mas nós não. Vocês nunca pararam para pensar que é porque você se vê de um jeito e o outro está se vendo de dentro do sistema de crença dele? Por mais que pareça que ele está fazendo alguma coisa, ele também está preso dentro de uma limitação e em algum momento ele volta para o mesmo lugar. Ele pode até de repente alcançar um sucesso financeiro, mas preso de dentro do sistema de crenças, ele vai experimentar as mesmas coisas, mesmo sentado num baú cheio de tesouro. Porque eu só vou ver o que as crenças querem ver. Ou melhor, perceber. Essa é a doença mental que dá origem a todas as outras doenças. É por isso que um curso em milagres diz que a mente está doente. Nós crescemos conduzidos por crença. Essa biologia se desenvolve conduzida por crença. E aí chega um curso em milagres e diz: isso não é um você, é só uma condição mental na qual cada estado, cada mente, né, porque a percepção está fragmentada, se coloca. Só que aí a gente ignora isso, né? E aí essas crenças continuam ativando o nosso sistema neurológico, levando a percepção de existência a perceber impulsos no corpo que parecem ser a vida. E aí eu chamo isso de viver. Mas se a gente for prestar atenção que isso é só um sistema de crença, parece que a gente vive dentro de uma espécie de toque. Ou sabe o transtorno obsessivo compulsivo? A gente acredita nas nossas crenças e você vive numa espécie de toque. Você está sempre voltando para o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e esperando ter um resultado diferente para buscar alívio, assim, ó. Porque o toque não é isso. Eu tive um tempo, na época da faculdade, eu ia sair de casa, às vezes eu estava lá na rua, eu tinha que voltar para ver se a torneirinha do gás estava abaixada, porque eu não lembro às vezes quem falou para mim que o bujão explodiu não sei na onde, e eu desenvolvi um toque com isso, assim, ó. Mas parece que a gente não tem toque, mas o nosso sistema de crença é um toque. A gente vive dentro de um transtorno obsessivo compulsivo e chama isso de a minha vida. Porque presta atenção, se não é um transtorno obsessivo compulsivo. Em acreditar. Nós acreditamos tanto nas interpretações das crenças que elas nos limitam. Elas nos limitam para quê? Para proteger uma vida que você não tem e tentar sustentar uma existência que você não é. E aí você vive dentro desse toque que você chama de você. Nós somos o próprio transtorno obsessivo compulsivo da mente. Eu, você e todos nós aqui guiados por crenças, representamos várias expressões de toque. Transtorno obsessivo compulsivo em negar a nossa fonte. De todas as maneiras, negar a nossa realidade. Deus é inquestionável, é a causa primeira, mas de dentro do nosso toque, forjado por crenças, a gente não consegue olhar. É como se eu tivesse que voltar o tempo todo para o mesmo lugar para tentar buscar um alívio onde diversas vezes eu busquei e nunca encontrei. Quero a paz de Deus. Eu quero mesmo? Porque se você quer, você vai ter que questionar onde é que você está buscando a sua paz.
E olha que interessante, fez sentido mesmo a relação que eu fiz, ó. TOC é a sigla para transtorno obsessivo compulsivo. É um distúrbio psiquiátrico de ansiedade caracterizado por um ciclo de pensamentos indesejados, obsessão, que geram ansiedade, levando a comportamentos repetitivos, compulsões, na tentativa de aliviar esse desconforto. Não é tudo que a nossa vida é? A gente vive num estado de desconforto por conta, a gente vive ansioso por conta de pensamentos indesejados, isso gera uma obsessão, um medo de que alguma coisa vai acontecer, e aí isso gera uma ansiedade e eu repito comportamentos, né, crio uma compulsão na tentativa de buscar um alívio a esse desconforto. Parece que toque é algo que está dentro do nosso comportamento, né? Mas se a gente observar o nosso comportamento todo, a nossa psicologia toda é um sistema de transtorno obsessivo compulsivo. Ó, e aí tá explicando aqui o que são as obsessões. São pensamentos, imagens ou impulsos repetitivos e indesejados que invadem a mente. Eles causam medo, culpa ou extrema ansiedade. Compulsões são comportamentos ou rituais repetitivos que a pessoa se sente obrigada a realizar para aliviar a ansiedade gerada pela obsessão. Ah, bom, eu não posso falar por vocês, mas a minha vida inteira foi assim. Se a de vocês não é assim, se não é assim que vocês percebem, ok. Mas, e olha que até mesmo pela minha profissão, eu tive diante de mim muitas expressões de comportamento. E todas elas representavam isso. Até mesmo um curso de psicologia forense que eu fiz uma vez, mostra isso. Então, o estudo de hoje ele diz: quero a paz de Deus. Quero mesmo? Ou quero só tentar me aliviar do meu sistema de toque? Quero continuar seguindo pelo mundo, achando que eu estou vendo o mundo, quando na verdade o que eu estou percebendo é só uma descrição detalhada do que as crenças que eu chamo de eu, esse quarto escuro que está trancado por dentro que eu chamo de eu, querem ver. Um curso em milagres tem razão, não existe o lá fora. Tudo é uma projeção da mente, tudo é uma descrição do seu sistema de crença. E aí então nós vamos escolher. Até então, até aqui era de maneira inconsciente, até um curso em milagres, né? A dor do nosso senso de indivíduo, em vez, né, da paz da nossa verdadeira natureza. Quero a paz de Deus. Você quer? Responde aí para você. Nos encontramos amanhã na nossa próxima lição. Tchau.